Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o som para ver se está funcionando direitinho. Todos me escutam bem? Tô aguardando a doutora Bruna entrar para a gente começar a nossa live. Boa noite, sejam Boa todos bem-vindos. noite. Deixa eu botar aqui que eu acho que meu microfone não está ligado, deixa eu trocar. Tudo bem, Bruna? Seja Tudo bem-vinda. perfeito. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui também, que tô meio torta. Acho que tá bom Mas é ao agora. vivo, tem dessas coisas, né? Ai, tem um pessoal legal chegando já. Já quero mandar um abraço pro Paulo Vitor. Um grande abraço. Ele é conselheiro de CRPS também. Olá, Juliana, Lucas, Cássia, todos bem-vindos. O tema da nossa live de hoje, com a querida Bruna Correia Ortiz, é sobre dicas para recursos administrativos do CRPS. Então, os recursos que a gente entra quando a gente está fazendo requerimentos no INSS. E a ideia da live é uma conversa mesmo para trazer alguns detalhes, algumas sugestões para os colegas que têm atuado na área. A gente sabe que o administrativo, né, Bruna, está se tornando cada vez mais importante, ainda mais nessa nova previdência. Então, a gente muitas vezes tem que aprimorar a atuação da advocacia, não focar só no judicial, mas pensar também na solução de problemas na via administrativa. E, inclusive, porque o administrativo, por exemplo, não tem precatório, né? Às vezes você ganha um valor até significativo, 50, 100 mil de atrasados, mas você consegue receber de uma maneira um pouco mais rápido. O processo administrativo, se terminado administrativo em primeiro grau, talvez seja até... A gente está demorando aí, tem processos que levam aqui no Sul, né? Em torno de 3 a 8 meses para um deferimento ou indeferimento, e daí vem a dúvida. Vale a pena recorrer? Não vale a pena recorrer, né? Bruna, fica bem à vontade para começar a expor ali quais são as suas dicas, e eu vou fazendo algumas colocações, algumas perguntas, e a gente vai recebendo as perguntas de quem está nos ouvindo também. Tem um campozinho ali onde vocês devem, tem um ponto de interrogação, vocês colocam as perguntas ali, que fica mais fácil de a gente acompanhar, porque quando a gente lança só no comentário, fica difícil de ver, às vezes passa uma e a gente perde. Então, se você tiver alguma dúvida para a Bruna, vai colocando ali naquele pontinho de interrogação e a gente vai conversando. E antes de começar de passar a palavra para a Bruna, eu quero dizer que hoje a gente vai fazer um sorteio de um curso da Bruna no Notório Saber, e a Bruna vai fazer uma pergunta no meio da live e quem responder primeiro corretamente vai ganhar, então, o curso, né? Sobre... Vamos fazer o processo ou vamos fazer Qual você prefere, Bruna? Qual dos dois Eu acho que cursos? a gente pode fazer o de recursos, né? Que já tá bem no nosso tema. Ótimo, O então vai ser pessoal o se curso... empolgar e estudar o recurso, é. Isso mesmo, para o pessoal já sair daqui, inclusive, craque no recurso e cheio de dicas. Bruna, fica bem à vontade, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui conversar comigo hoje. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande, né? Eu sou muito fã do seu trabalho já de muito tempo. Eu acho que a doutora Gisele é uma referência para todos nós que estamos trabalhando no direito previdenciário, né? Eu não advogo na área previdenciária, mas eu tenho que estar o tempo inteiro me atualizando, o tempo todo estudando. Eu gosto muito de fazer os teus cursos, eu acho que tu é muito didática, eu me espelho muito em ti, em tudo que eu faço. Obrigada. É bom a gente ter mulheres assim para se espelhar, né? Eu agradeço muito e em relação aos recursos administrativos, o mais importante que eu acho que a gente poderia começar a dizer é que o Conselho de Recursos da Previdência Social ele teve novas atribuições agora com o decreto 10.410 de 2020. Então, é a mais nova novidade, né? Então, ele continua com a atribuição, né, de julgar as decisões do INSS. De todas as decisões do INSS, cabe recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão separado do INSS, né? Ele não tem vinculação às normativas internas do INSS, com o IN, ofícios circulares, antigos memorandos, nada vincula as decisões do CRPS em relação às normas internas do INSS, porque ele é um órgão superior, né? Como diz ali Lopes Meirelles, é um órgão que tem um poder de força, de comando. Então, o INSS ele não é subordinado, mas ele é vinculado às decisões do CRPS.
Ele também continua julgando a questão do FAP, né, a contestação e os recursos de FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Ganhou uma nova nomenclatura ali dos recursos do trabalhador rural, né, porque agora tem todo um cadastro do trabalhador rural que vai ser realizado junto ao CNIS, e dessa decisão do trabalhador rural que não enquadra, também vai caber o recurso. Já cabia, mas agora veio expressamente, né, justamente pelo esse cadastro ser uma novidade no decreto. A novidade é o recurso em relação à compensação financeira, que ocorre entre regime geral e regime próprio de previdência social. Então, vai caber recurso dessas contagens recíprocas, né, dessas contagens financeiras. E também em relação às irregularidades, né, verificadas em processos de supervisão, de fiscalização dos regimes próprios. Então, a gente vai ter novas composições, a gente vai ter um novo regime interno, um regimento interno, provavelmente para prever todas essas novas situações também do Conselho de Recursos, que ele está em expansão. E a desjudicialização agora ela está em moda, né, Gisele? A gente fala Muito. tanto de desjudicialização, eu acho que é um momento muito oportuno para entender o que é o CRPS, como é que ele funciona, o que acontece lá. São representantes da sociedade julgando esses recursos administrativos. Eu, por exemplo, eu era advogada na área previdenciária, advogava na área previdenciária, então eu conheço os anseios dos advogados, conheço bem como é que é o trabalho, sei o que é numa fila, ir à fila do INSS, né? Hoje os advogados colegas sofrem com o meu INSS digital, mas eu acho que é bem parecido com o que eu sofria lá na época. Então, é uma realidade mais próxima para a gente. Porque a E gente tinha esse representante dos contato. aposentados, dos trabalhadores, não é só representante do INSS, né? Eu acho que é muito importante destacar desde o início que não faz parte do INSS, né? O INSS, o CRPS é separado do INSS e a representação lá é muito maior. Não tem só servidores do INSS ou representantes do INSS, tem das empresas, dos empregadores, a lei dos trabalhadores e dos aposentados também. Então, isso faz com que as decisões possam muitas vezes ser bem justas, né, Bruna? E muitas vezes também em consonância, às vezes até melhores do que a jurisprudência dos tribunais, né? Com toda certeza. A gente tem aqui acompanhando com a gente o representante do governo, que é o Paulo Vitor. Eu sou fã do trabalho do Paulo Vitor, a gente já fez uma live aqui juntos, pelo Notório Saber. E ele é mais sensível aos segurados do que o próprio advogado, do que eu acho assim impressionante. Os servidores que têm lotados no CRPS, eles são assim de uma sensibilidade muito grande, sabe? A gente tem ótimos servidores, né? Representantes do INSS. E também os representantes de classe. Eu, por exemplo, represento o interesse das empresas. Então, se tiver um recurso de NTEP, por exemplo, eu vou verificar se a empresa ela foi devidamente notificada de todos os autos, se ela foi oportunizada a apresentar documentos, se houve uma inspeção no meio ambiente de trabalho, se há necessidade dessa inspeção. Então, tem um olhar, né, com um cunho de amparar os direitos e garantias fundamentais das classes. Por exemplo, eu componho a minha sessão com uma representante dos trabalhadores que ela vem do Sindicato dos Vigilantes, né? Ela é sindicalista. Então, ela defende como ninguém os vigilantes. E isso é muito comum, né, lá no CRPS. Essa visão de vários ângulos, né? É muito importante num órgão colegiado. E às vezes até um ângulo mais perto do dia a dia do trabalhador mesmo do que o juiz, né? Ou do que as turmas recursais, do que o desembargador que já está há mais tempo ali naquela atuação judicial e mais afastado do dia a dia do balcão do INSS, né? Do trabalho, das empresas. Então eu acho que realmente é muito importante a gente conhecer mais sobre o CRPS. E um dos problemas que a advocacia tem, na verdade, e é uma demanda de anos, até na época do Manuel Dantas, quando ele era presidente do CRPS, a coisa avançou um pouco e depois voltou atrás, e agora a gente tem pleiteado muito, é o acesso à jurisprudência do CRPS, né? Que facilitaria muito a gente saber mais ou menos como é que se está decidindo para ver se vale a pena ou não. E recentemente até eu comentei no meu Instagram eu te marquei, acho até inclusive, da importância dos ementários, né? Conversa com a gente, explica pra gente mais ou menos, dá umas dicas de como que funcionam os ementários, se tem anunciados ou súmulas do CRPS, como que funciona isso, para tentar facilitar para a pessoa poder fazer a escolha de se vai recorrer ou não.
Aham. Primeiro, em relação à consulta da jurisprudência administrativa, o nosso presidente, o Dr. Marcelo Borso, ele tem feito um trabalho incrível também no CRPS. Tem se expandido muito o CRPS a partir do trabalho dele, e ele está atualizando, né, o sistema, a Dataprev tem atualizado todos os julgamentos, porque é um trabalho de muitos anos que não foi feito, a consulta de jurisprudência está muitos anos parada, então para alimentar o sistema com todas as informações, realmente é uma coisa muito trabalhosa. Mas é algo que para logo a gente vai poder ter acesso à consulta de jurisprudência por palavras-chave, como é no judiciário. Então, acho que isso vai agregar muito a vinda do advogado para o processo administrativo. Enquanto isso, né, enquanto a gente não tem esse acesso, o que eu sugiro então? Eu sugiro entrar lá no sítio eletrônico do Ministério da Economia, tem lá todos os enunciados eles vinculam as decisões administrativas. Significa que todo órgão colegiado ele tem que dar a aplicabilidade ao que está lá escrito no enunciado. Isso é muito importante, então o advogado, quando ele for peticionar, né, para juntas de recurso ou para as câmaras de julgamento, citar os enunciados que fazem a vinculação. Tem também os ementários, como a doutora Gisele comentou, são as resoluções do Conselho Pleno. Tem por ano, né? Tem lá de todos os anos. A mais atual é do ano passado, de 2019. Não teve esse ano ainda em decorrência da pandemia, que foi parada, né, as reuniões presenciais em Brasília. Mas tem lá todas as resoluções. As resoluções elas não vinculam diretamente às decisões dos colegiados, porque elas são emanadas em casos concretos, para resolver casos concretos, mas é a visão do Conselho Pleno em relação àquela matéria. Então, a jurisprudência, né? Isso influencia, a jurisprudência, tá ali. Encadeia todos os julgamentos, com toda a certeza, de todo o Conselho de Recursos. É bom conhecer ali como eles entendem algumas matérias, porque o entendimento é favorável em muitos casos ao segurado, e conhecer pode, inclusive, viabilizar ou incentivar a permanência na via administrativa, pelo menos pelo primeiro grau recursal, que seria a junta de recursos, né? Deixa eu ver, a gente teve um pedido de dica aqui da Débora. Prof, dá uma dica sobre os recursos em andamento, o que manifestar sobre o novo decreto, principalmente sobre o cômputo de auxílio-doença para carência. Então, né, Bruna, não sei se tu gostaria de comentar, eu acho que assim, nos recursos em andamento, tem que ver em que fase exatamente ele está, mas juntada de documentos na via administrativa, inclusive nos recursos administrativos, ele é melhor aceito em muitos casos do que no judicial, né? A gente tem uma rigidez maior do processo na via judicial, mas a gente teve uma mudança no decreto que documentos novos, né, ou argumentos novos que venham a ser juntados podem eventualmente estabelecer os atrasados só a partir do momento daquela nova juntada, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que agora o decreto 10.410 fez algumas mudanças com relação a isso. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, Bruna. Não, o decreto fez um retrocesso muito grande ali e ele regulamentou algo que não está previsto em lei nenhuma, né, doutora? Então, eu não sei como é que vai ser o entendimento a respeito disso, porque eu acho que o decreto ele extrapolou ali a condição regulamentar dele, né? De forma que, imagina, você vai apresentar um documento novo para interpor um recurso e a DER começa a ser a partir da data de interposição de recurso. Né, prejudica o segurado todos os atrasados que ele poderia ter recebido e que caberia ao próprio servidor do INSS orientar quais são os documentos que ele deveria ter juntado. E eu vejo que está cada vez pior, né, lamentavelmente, as análises do INSS. Depois que começou a concessão de benefícios de forma automatizada, automáticos, muitos processos não têm passado pela análise do servidor. Então, há um indeferimento automático, uma carta que não tenha justificativa daquele indeferimento, e a pessoa vai interpor recurso sem saber, nem sabe o porquê que foi indeferido, né? A maioria das vezes. Então, como é que ela vai saber o que ela poderia ter juntado lá no INSS se o servidor não orientou? Então, essa é uma característica que eu acho que vai gerar bastante controvérsia até mesmo dentro do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Que está no judiciário, né? Porque nós ainda no administrativo nós somos vinculados, né? O que determina a lei, o que determina o decreto. Então há essa preocupação nossa
quando afastar, por exemplo, por ilegalidade, um artigo de decreto, né? É mais difícil para a gente. Mas vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Em relação ao cômputo para carência, que nem ela perguntou, também tem essa questão, né? O decreto, ele retirou a possibilidade do cômputo para carência. Era uma situação já um pouco controversa, tá? No Conselho de Recursos. Por quê? Porque não tinha previsão legal, né? Então, tudo aquilo que não tem previsão expressa, ou vai ser negado no recurso administrativo, ou vai ser uma questão muito controversa. Então, o que eu sugiro? Quando forem interpor um recurso administrativo, verifique a sua questão. Tem previsão legal? Né? O que você pretende? Está amparado em lei? Está amparado em decreto? É uma questão de falta de documentos probatórios? É uma questão que o INSS às vezes não deu aplicabilidade à própria orientação interna? Eu digo que vale a pena interpor o recurso administrativo. Como eu falei, o conselho ele não é vinculado às orientações internas do INSS. Mas o que é uma IN do INSS? A IN do INSS nada mais é o INSS admitindo como que a lei, né? Qual que é a interpretação da norma jurídica. Então, a IN extrapola muitas vezes para o lado ruim, mas tem questões que são mais favoráveis que no próprio judiciário e que o servidor deixa de aplicar. Então, o CRPS acaba dando aplicabilidade, acaba justificando que o próprio INSS, né, aquela IN, foi uma confissão daquele reconhecimento de direito, então sim, ele tem que ser concedido, tem que ser homologado em determinado período. Então, analisar bem, por exemplo, um pedido de revisão da vida toda, a questão esqueci o nome da tese agora, a revisão da vida toda, enfim, todas as teses. A reafirmação da DER, como é que tá? Tá indo, não tá? Depende. Tá, a reafirmação da DER é muito tranquila na via administrativa. A gente tem o enunciado número 1 do CRPS, que ele determina que deve ser concedido o melhor benefício que o segurado faça jus. E lá tem o enunciado número 2, que vai dizer que a reafirmação da DER ela pode ocorrer até a data do cumprimento da decisão do INSS. Ou seja, em última instância, a Câmara de Julgamento diz reafirma-se a DER para a concessão do benefício. O INSS, até o dia de cumprir a decisão, ele pode reafirmar a DER até aquele dia. Então, essa é a diferença do judiciário também, né? Que é muito tranquila e ela pode ser reafirmada até momento posterior ao julgamento. Isso é ótimo, né? É bom já levar isso em consideração também. Deixa eu ver se... Você tem mais alguma dica que você queira ressaltar, Bruno? Ou vamos às perguntas? Eu acho que em relação à DER, eu acho interessante também, para o advogado, eu vejo que ele pede a reafirmação da DER para a data exata. Né? Por exemplo, eu quero a reafirmação da DER para o dia 10 de abril de 2020. Não façam isso. Eu sugiro, peça a reafirmação da DER de forma generalizada. Eu quero a reafirmação da DER para a data exata que implementar os requisitos necessários para a concessão do benefício. Por quê? Porque se não cair naquele dia exato, o INSS, ele não vai conceder, né? E aquele julgamento depois vai ter que sofrer um embargo de declaração, ou de repente, por falta de omissão, o relator nem vai acolher embargos e você vai ficar com benefício indeferido por causa de um dia, né? Então, faça um pedido genérico que o INSS lá ele vai ficar calculando, fazer várias simulações até cair na data exata da concessão do benefício que implementa os requisitos. Isso é uma coisa legal também. Isso é uma mania, eu acho, porque em muitos juizados, principalmente em primeiro grau, quando a gente entra com a ação, o juiz nos exige, muitas vezes, né, que você diga exatamente a data. Eu também prefiro fazer datas genéricas, mas às vezes você junta a petição e você é intimada para emendar a inicial e dizer qual a data você gostaria, ou qual o valor, né, porque daí você tem que apresentar um cálculo. Então, são as diferenças da atuação administrativa e da atuação judicial, né? Às vezes, na administrativa, a gente tem mais liberdade em alguns pontos. Muito mais. E é menos formalista, né? É menos formal essa parte, inclusive dos pedidos, e a questão de que o servidor seria obrigado a analisar o melhor benefício. Isso é muito mais forte na via administrativa, apesar de que a gente sabe que não é cumprido sempre, mas o CRPS leva essa regra à risca, né? Então, ele utiliza muito essa regra na hora de julgar os recursos. Isso faz diferença, que às vezes na justiça a gente fica mais vinculado aos pedidos, ao benefício requerido, tem mais formalismo no processo civil, né?
É o princípio da demanda no judiciário, né? Você tem que dizer exatamente o que você quer, da forma que você quer, e depois ainda faz coisa julgada e não tem mais como. Então, é o perigo do judiciário. No processo administrativo, né, o enunciado número 1, ele diz exatamente a concessão do melhor benefício. Principalmente agora com a reforma, com essas regras de transição que são muitas, né, muitas as possibilidades da aposentadoria programada, com a concessão do melhor benefício, se não for concedido o melhor benefício, depois cabe uma revisão com base nesse enunciado, né? Por quê? Porque é obrigatório o CRPS proporcionar o melhor benefício para o segurado. Então, acho isso muito interessante realmente da via administrativa. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma dúvida, deixa eu ver. André, faltou, não dá para ler o restante da dúvida, mas muito obrigada. André Luiz Marques, muito obrigada por estar participando da live. E faz na próxima pergunta a tua dúvida que a gente coloca aqui. E para quem quiser fazer pergunta, faz ali no pontinho de interrogação que a gente consegue divulgar aqui para o pessoal. Vamos ver mais alguma dica, Bruna? Ou vamos ver algumas perguntas? Vamos lá, eu vou falando e aí qualquer coisa você me para e você pergunta. Tá bom, combinado. Vão perguntando aí, povo. Então, outra coisa que eu acho muito interessante, né? Antes de interpor até o recurso administrativo, pedir cópia dos benefícios que foram concedidos ou requeridos anteriormente pelo segurado. Eu vejo que a questão da prova emprestada, ela não é utilizada pelos advogados, né? É pouco utilizada. E, de repente, lá num benefício de um pai, já tem um período rural homologado, tem uma entrevista rural lá naquele benefício daquele pai, que ele diz que os filhos ajudavam na atividade rural e já vai servir ali como uma prova para esse benefício requerido agora pelo filho, né? A questão da pensão por morte, né? O LOAS, isso eu sempre falo também para o advogado analisar. Por quê? Às vezes a pessoa pede um benefício de LOAS, ela é casada, ela informa que separou de fato. Aí ela consegue o LOAS, né? Porque ela informou separação de fato. Aí depois a pessoa morre e ela quer uma pensão por morte e dizendo, não, eu era casada. Aí fica aquela confusão. E o advogado às vezes fica vendido na história se ele não verificar que lá atrás teve um LOAS deferido para ela, né? Ou que ela requereu, às vezes ela nem conseguiu o LOAS, mas ela requereu, juntou uma declaração de separação de fato, informou o INSS, ó, me separei, e aí isso pode acabar atrapalhando seu pedido de pensão por morte depois. Então tem que analisar lá o CNIS, né, do segurado e verificar quais são os benefícios que ele pediu e verificar o porquê do indeferimento, para você conseguir ter um maior amparo aí nesse seu novo requerimento. E a cópia do processo é importante tanto para quem vai atuar na via administrativa quanto para quem vai atuar na via judicial. Não entrem, né, de preferência, salvo quando a cópia não é possível de encontrar ou está demorando muito e há uma certa urgência, mas em regra não entrem com ações sem ter analisado o processo administrativo, não só o processo administrativo de outros pedidos, mas aquele também, porque muitas vezes o segurado te traz informações, o cliente te traz algumas informações que não são as verídicas. Às vezes a testemunha que eles usam, porque agora nem tem mais, né? Mas antes tinha Quer dizer, existe no decreto, mas eles não estão mais fazendo a justificação administrativa e a entrevista rural. Mas antes, eu tive vários casos em que o segurado chegava com outras testemunhas no escritório e eu só ia descobrir isso pegando a cópia do processo administrativo e olhando lá o que as testemunhas tinham falado, quem eram as testemunhas, daí você vê que o que a pessoa está te falando ali, o que as testemunhas que ela trouxe no escritório dizem é totalmente diferente do que consta lá. E esse processo ele vai aparecer na ação judicial e daí você vai ter que se explicar ali, né? Por que as informações são tão diferentes e muitas vezes é importante. Às vezes não é nem que ele não tem o direito, é só que você tem que se preparar melhor para a discussão naquele caso, porque a discussão pode ser em outro ângulo jurídico que não é exatamente aquilo que você está pensando com aquela informação básica, verbal que o cliente te traz, né? E documento é muito importante na hora que a gente está analisando e o processo administrativo ainda mais importante nesse caso, porque é a prova que já foi feita nos autos, né? E que vai aparecer tanto na via administrativa quanto na via judicial. Então a gente tem que estar preparado até para traçar boas estratégias, se vai recorrer na via administrativa, se vai recorrer na via judicial, né? Mas ótima dica, Bruna. Eu vejo que passa despercebido pelos advogados. Porque a gente do CRPS, a gente tem acesso ao sistema interno do INSS.
Então a gente verifica, né? Verifica CNIS, verifica plenos, verifica o SAT, verifica as perícias, a gente verifica tudo. E pelas argumentações do advogado, dá para ver que ele não verificou, porque muitas vezes ali já tinha períodos reconhecidos, já tinha períodos homologados pelo próprio INSS que o advogado não se atentou, né? Então, essa nossa busca também pela verdade real, que foge do judiciário, é muito interessante. Por quê? Porque a administração pública, ela tem o dever de fazer a prova concorrentemente ao segurado, né? Tá lá na Lei da Administração Pública Federal, 9784 de 99, que cabe à administração pública realizar a prova. O INSS não tem feito, o CRPS tem feito, tem trabalhado muito nesse sentido. Inclusive, foi criado o Gabinete de Crise de Diligências pelo CRPS, que é justamente ocorreu a contratação, né, de servidores temporários e alguns servidores do governo estão lá lotados, que é para fazer a instrução desses processos, que o INSS não tem feito. Essa busca de documentos, né, que o relator solicita. Então, isso é feito no CRPS, eu acho que é muito interessante. Outra questão interessante também do recurso administrativo é a possibilidade de diligência. Então, a dica que eu coloco, solicitem as diligências que vocês pretendem no recurso de vocês, né? Por quê? Porque o conselheiro vai se sensibilizar com aquele tipo de diligência, ele vai saber exatamente o que você quer. Por exemplo, justificação administrativa. Não é toda pessoa que tem 3 testemunhas em relação àquele fato. É difícil às vezes, né? De repente, uma pesquisa externa é mais tranquilo, é mais fácil, as testemunhas não querem ir, mas vai o servidor lá ouvir a circunvizinhança, vai analisar o trabalho rural, né? Quantas diligências eu já solicitei para trabalho rural que o servidor vai lá, vê a plantação, vê a criação, conversa com a pessoa, conversa com os confrontantes de terra, vê um relatório excelente, fica uma produção probatória muito boa, que o INSS nem recorre, o INSS acolhe aquela decisão, porque ficou realmente comprovado. Hoje mesmo eu estava julgando um que era uma pensão por morte, uma irregularidade. A pessoa morreu, né? O homem morreu, e foi lá a suposta companheira correr, pedir o benefício. Ela comprovou que tinha união estável, e depois veio a esposa dizendo, não, ele era casado comigo, eu tenho filhos, e também juntou comprovantes da união. Eu pensei, bom, confusão, né? O que eu vou fazer? Um servidor. Aí foi o servidor lá na casa da pessoa, ouviu os vizinhos. E os vizinhos disseram, não, ele é um homem exemplar, ele nunca teria outra mulher, eles estavam casados, defendendo o homem. Pensei, meu Deus, só essas coisas depois que morre para descobrir, né? E o servidor foi lá e entrevistou todos os vizinhos, veio um relatório maravilhoso e ficou muito claro que era um concubinato, né? Era uma relação de bigamia com aquela companheira e que a esposa realmente estava com ele até a data do óbito. Então, às vezes no judiciário também, como é que vai comprovar essa situação, né? Ela tinha um monte de documentos que comprovavam a fatídica união estável, né? Isso daí acaba que essa ouvida de testemunha se faz importante, né? E o legal é que o que aconteceu agora com o decreto, na verdade já é um movimento que vem desde 2015, 2017, depois a gente teve em 2019 também, um movimento de dar mais força à prova documental mesmo na via administrativa, né? Então a gente vê, por exemplo, agora as testemunhas, que pode ser 2, não precisa mais ser 3 necessariamente. A gente vê a questão da própria JA, que apesar de existir, o INSS já não está mais fazendo com tanta frequência, ou nem está mais fazendo, na maioria das vezes, até por falta de servidor, mas a junta de recursos, nesse caso, pode garantir isso, né, Bruna? Porque quando você recorre para a junta e o conselheiro baixa em diligência, ou determina esse servidor que está ali anexo para fazer, para assessorar, muitas vezes daí é feito e você consegue a prova que está tão difícil de se fazer, seja na via administrativa, seja até na via judicial agora, que a gente está vendo essa reticência, a dificuldade de fazer audiências por causa da questão da pandemia, mas também a reticência dos juízes de fazer audiência em questão rural, foi até tema de RDR para dizer que se a parte quiser tem que fazer, né? Então, muitas vezes a junta pode servir, inclusive, para isso, para provar, né, para ouvir, para juntar os documentos, para garantir as diligências necessárias para a prova nesse caso. Bem importante essa dica também, Bruna. Muito obrigada. Imagina, uma coisa que aqui, qual é a sua junta? Qual a junta que você está lotada, Bruna?
A minha é a primeira composição adjunta da 16ª, fica lá em Curitiba. Em Curitiba. Mas a gente julga processos do país inteiro, é distribuído por sorteio. Então, em que pese eu estar lotada lá, pode ser que eu julgue alguma coisa daqui e vice-versa, né? Sim, vamos ver agora a pergunta do André que ele tinha colocado antes. O segurado desistiu do benefício concedido, pois o INSS não reconheceu os PVPs juntados. Ocorre que judicialmente os PVPs foram reconhecidos para conversão. Deixa eu ver aqui. E daí seria a dúvida do que fazer, André? Vamos ver. A pergunta dele está vindo em pedacinhos, ela não aparece toda. Mas até a desistência do recurso ali, do benefício, na verdade, que parece ser o caso, né? E depois remete para a via judicial e acho que entra em litígio lá. Mas aí vamos ver qual é o restante da pergunta para a gente poder responder. Deixa eu ver aqui sobre a revisão do acórdão. É um caminho muito pouco utilizado pelos colegas. Qual a sua opinião junto à revisão de acórdão nas câmaras de julgamento, Bruna? É pouco utilizado mesmo, né? Muito pouco. Tanto os embargos declaratórios como o pedido de revisão de acórdão. O pedido de revisão de acórdão, ele é direcionado para o órgão julgador que cometeu uma infringência à norma legal, ou infringiu um artigo de lei, um artigo de decreto, uma portaria interministerial que tenha a aprovação do ministro de Estado, um enunciado do CRPS, cabe um pedido de revisão de acórdão. Se realmente houve, né, essa infringência ao acórdão, cabe sim, eu acho que tem que apresentar esse pedido de revisão. Ele pode ser muito útil porque ele volta para o julgamento, ele vai ter que ser deliberado de novo pelas partes, né? E vai ter que ser verificado o que infringiu. Nesse caso também, como todos os outros, eu sugiro sempre façam uma sustentação oral. Né? A sustentação oral também ela é pouquíssimo utilizada. Eu vejo assim que dos processos nossos é em torno de 2%, 3%, 4% que tem pedido de sustentação oral. E o advogado ele perde uma oportunidade, né? Perde uma oportunidade. E faz diferença. Você mais do que ninguém, né, Gisele, sabe pra gente que uma sustentação oral bem feita muda todo o processo. Muda todo o processo. Olhem para a Gisele e lembram disso, da sustentação oral. E é justamente isso. Faz diferença, gente. E o legal do CRPS e das juntas, né, é que a sustentação oral já antes da pandemia, ela já podia ser por videoconferência. Inclusive, a gente recebeu um link para fazer dos nossos escritórios, muitas vezes, né? Então, não tinha nem que ir até um local. Teve uma época que tinha que ir até um local e depois a gente conseguia fazer por link também, né? E você consegue realmente participar do julgamento e muitas vezes influenciar, trazer os detalhes, a questão da prova, né? Humanizar aquele processo para um julgador também, às vezes mais sensível, né? Inclusive pela questão da representatividade Sim. desses julgadores, dos conselheiros, às vezes até alguns julgadores mais sensíveis ao caso concreto, ao detalhe do trabalho daquele que está sendo discutido naquele caso. Então, a minha sugestão também façam sustentação oral sempre que possível. Eu quero agradecer o Bernardo, que fez a pergunta anterior, né? Muito obrigada, Bernardo, por estar nos assistindo, por ter participado aqui também. Bruna, quer dar mais uma dica? Vamos a perguntas. Vamos lá. Não, você que sabe, tem alguma pergunta pronta aí que você queira fazer? Senão, Vamos ver aqui. Eu posso dar mais uma dica, enquanto você vai procurando aí. Aqui, ciência inequívoca. Tá. Como o INSS prova que o e-mail chegou ao segurado? Pode ter ido para o spam. A questão das intimações, né? Vicente Silvério, que está contribuindo aqui com a nossa live. Muito obrigada, Vicente. Ótima pergunta, doutor. Excelente. Por quê? Eu concordo contigo. Essa também. É uma questão muito controversa no CRPS. Também já foi discutido, já foi debatido. Por quê? O nosso regimento interno, ele diz que é da data da ciência inequívoca, que começa a contar o prazo para o recurso. O que seria a ciência inequívoca? Né? É uma assinatura no ER, é uma assinatura lá na carta da comunicação de decisão, né? E o e-mail, principalmente a gente falando de previdência social, falando de segurado, que é uma parte extremamente fragilizada, né? Principalmente quando não está representado por um advogado, é muito difícil essa ciência inequívoca. Então eu vejo que na prática
Primeiro, o INSS ele não está nem juntando o comprovante que ele mandou e-mail, e ele não está nem informando qual foi a data do e-mail, e ele não está nem informando se é tempestivo ou não é tempestivo, na prática. Uma coisa boa no recurso administrativo, são os próprios servidores do INSS que fazem o recurso, não é um procurador federal. Então, os recursos do INSS, imaginam vocês como é. É um recurso também, quando é um recurso especial, é um pouco mais bem elaborado, que é pelo SRD, mas é um recurso feito de forma muito rápida, eles não têm tempo, infelizmente, são sobrecarregados. Então, o servidor, quando faz a contrarrazões, também não informa não nos passa essas informações. A gente do CRPS, a gente não tem nem como saber que dia que foi encaminhado esse e-mail, porque o INSS não nos informa. Então, na prática, não tem nem sido levado em consideração, tá? Se tiver lá um e-mail, se o INSS eventualmente tenha juntado, o INSS considera, depois de 5 dias de encaminhado e-mail, né, começa a contar o prazo. Aí seriam mais 30 dias. Seriam, então, 35 dias contados a partir da data do envio do e-mail. Mas, na prática, os conselheiros também têm entendido, eu vejo, né, que não tem a ciência inequívoca, também não se considera. É uma questão que está bem controversa no CRPS, a gente não tem nenhuma orientação nesse sentido, então os processos têm sido considerados tempestivos. Isso facilita bastante também para quem pretende atuar na via administrativa, porque muitas vezes o segurado, né, o cliente chega e ele nem sabe direito quando que ele recebeu. Porque se é uma R, você ainda tem, você vem por carta, mas o e-mail, às vezes, a data de envio não é necessariamente a data de leitura, né? Sim. E a maioria dos e-mails dos segurados, eles não têm uma resposta automática dizendo foi lido tal dia, né? Alguns deles não têm sequer e-mail, né? E sem falar que às vezes eles cadastram um e-mail lá que não é o e-mail que eles utilizam. Às vezes é o e-mail de uma outra pessoa, é do filho, do neto, de alguém que leu e deletou e nem passou para eles e nem se sabe. Você vai descobrir que teve um julgamento porque ele chega no advogado, você olha, ou ele olha no meu INSS e ele viu que teve a decisão de indeferimento daquele benefício e ele nem foi efetivamente avisado ainda, né, de todos os detalhes. Por isso, o cuidado na hora de cadastrar os e-mails para receber essas informações, né, porque o INSS tem virtualizado essas intimações e essas notificações, né, Bruna? Outra coisa aqui que o Dr. Nilson colocou, que ele, depois de vários indeferimentos, ele fez protocolos na pandemia fora do prazo. Os processos, eles permanecem suspensos também de recurso, tá? Desde ali o dia 19 de março, né? Foi dia 19 ou dia 17, eu sempre confundo. Quando começou a orientação do INSS, que foi dia 17, acho que foi dia 19, porque dia 16 era... 19. Era sexta, mas enfim... Tá suspenso. Tá suspenso. E outra coisa interessante também é a questão da relevação da intempestividade. Então, ainda que haja um AR, ainda que haja a ciência inequívoca, se você demonstrar que há um direito líquido e certo demandado, o conselheiro relator ele pode afastar a intempestividade daquele recurso. Né? Também é uma questão diferente no processo administrativo. Por quê? Porque é a busca pela verdade real, né? Ela sempre vai prevalecer sobre a questão da verdade formal. Né? A formalidade ela sempre fica afastada quando é nítido o direito do segurado a determinado benefício, a determinado pedido. Isso é bem importante e é a diferença básica, né? A proteção do segurado, a defesa, né, do segurado, principalmente porque até na via administrativa a gente tem um número muito maior de pessoas sem ser acompanhados de advogados do que a gente tem no judiciário, né? Então, esse reconhecimento na via administrativa também de que a pessoa muitas vezes não tem o conhecimento técnico suficiente para entender a importância do prazo e o direito de se ter o melhor benefício e de que o servidor atue nesse sentido, né? Na entrega do benefício e não na fiscalização das pequenas ferramentas ou dos detalhes ali que deveriam ter sido utilizados. Isso é muito interessante mesmo na via administrativa e vai muito além do que a gente vive no judiciário, né? Que às vezes o processo tem um peso muito maior, a formalidade Sim. tem um peso muito maior e acaba impedindo o acesso ao benefício por um detalhe, né? Um pequeno detalhe que atrapalha ali na concretização do direito. Exatamente isso. E já uma dica, já como temos na nossa live, mais uma dica que eu dou, por exemplo, perdeu o prazo, né? Tem a ciência inequívoca em relação ao indeferimento do INSS.
eu quero fazer um recurso para o CRPS. O que que eu faço? Se for uma questão complexa, que fica difícil averiguar ali o direito líquido e certo, faz um pedido de revisão antes no próprio INSS. Né? Faz um pedido de revisão daquele indeferimento, o INSS vai fazer uma revisão. Aí, se você não juntar documentos novos, né, vai continuar com aqueles mesmos documentos. E aí você faz um pedido do quê? Faz um pedido recursal daquela revisão. Do Para indeferimento da revisão. isso, porque daí fica tempestivo, o CRPS vai poder analisar o mérito e vai poder retroagir lá a dívida do benefício, né? Isso é muito bom, porque daí muitas vezes você ganha ali, você consegue salvar o prazo, né? Salva, dá uma salvada. Vai ter que esperar o INSS se manifestar da revisão, né? Vai demorar, infelizmente, mas é uma forma de salvar. Mas hoje eu tive duas, até foi em deferimentos do pedido de revisão, mas eu tive dois que eram de março de 2020. Então não tá tanto tempo, né? Não tá tão demorado. Uhum. Claro, não é tão rápido assim, mas uma sentença judicial também não demora muito menos que isso, né? Então, até que não foi tão demorado. Tem alguns deferimentos que são do mês 9, mês 11 de 2019, mas os de revisão eu acho que tá um pouquinho mais rápido em alguns casos. Não sei se eu tive sorte, mas os meus Que acabaram ótimo. saindo. Vamos ver aqui mais uma pergunta ou quer dar mais uma dica, Bruna? Outra dica também que eu vejo que os advogados não fazem muito é juntar uma simulação de tempo de contribuição, né, no recurso. Por quê? Porque você vai pedir determinados períodos, o Conselho de Recursos, ele pode analisar o processo num todo. Tem um efeito devolutivo nos recursos administrativos. Então, o conselheiro ele pode analisar todo o recurso administrativo. Ainda que todo o processo, desculpa. Ainda que você faça determinado pedido, o conselheiro pode decidir além daquilo, né? Pode, por exemplo, conceder por causa justamente da concessão do melhor benefício. Então, faça uma simulação de tempo de contribuição. Por quê? Para o conselheiro entender como é que você chegou naquele número, né? Como é que você chegou naquele resultado. Porque às vezes o advogado, ele pede determinados períodos, mas ele não se atenta que o INSS deixou de considerar outros que ele não pediu em sede recursal. Então, de novo, às vezes ainda que ele não tenha pedido, né, o conselheiro, a composição pode reconhecer aquele determinado período e uma simulação dessa contagem de tempo de contribuição, ele facilita muito a análise para ver ali onde teve a confusão, né, entre o INSS e o segurado. Sim, é uma dúvida aqui da Patrícia também, que é importante. O pedido de sustentação oral pode sim ser feita após a apresentação do recurso. A gente recomenda que faça já nos pedidos do recurso, mas você pode fazer posteriormente também, até o início do julgamento, mas quando tem a distância, tem que ser acho que 2 dias antes, né, Bruna, que estão solicitando. Isso tem que ser antes, né? Por quê? Porque se bem que agora a gente está em trabalho remoto, eu acho que é até mais simples, né? É mais prático, né? Se você pedir, eu acho que um dia antes não vai ter problema, porque já vai estar todo mundo em casa com câmera. Mas quando está nas juntas ou nas câmeras de julgamento, precisa preparar o ambiente, né? Precisa verificar a questão de disponibilidade de equipamento. Então, por isso que tem que ser feito com antecedência esse pedido de sustentação oral. A recomendação é para fazer sempre nas razões recursais, realmente. Porque daí você já é informado da data da sessão de julgamento, você já recebe a informação por e-mail, né? E você também já se prepara. Até para o próprio advogado já é bom, porque ele já é informado por e-mail da data desse julgamento. E se perdeu, não fez no recurso, encaminhe um e-mail para o órgão julgador que está o seu processo, né? Encaminhe um e-mail lá no sítio eletrônico do Ministério da Economia, tem a lista de todos os e-mails de todos os órgãos julgadores, encaminha pedindo a sustentação oral que vai ser atendida. Isso, e a sustentação oral por vídeo, que já era a ferramenta que a gente usava antes na maioria, até porque, como a Bruna bem ressaltou, não há uma jurisdição, uma competência específica. A turma de Curitiba pode estar julgando o processo da Bahia ou vice-versa, né? Então, a gente já fazia muito, usava muita ferramenta de sustentação oral por videoconferência no INSS, no CRPS, aliás. E isso facilita, inclusive agora, né, na pandemia, dá para usar, já tem ferramenta para isso, então fica fácil de garantir.
as sustentações orais virtuais são gravadas? Então, a princípio não, Até eu também acho que não fica salvo no não, processo, nunca vi não. também. Mas o advogado, ele pode agora, com os recursos de hoje, gravar a tela do computador, né? Ou gravar a tela do celular e nada impede dele gravar a sustentação oral. Mas não fica gravado e não fica juntado no processo, né? Como é no judiciário. Quem sabe mais para frente, mas por enquanto não. O Emerson Lemes aqui, nosso querido Emerson, que, claro, como um bom contador, pergunta dos números e os É, cálculos, né? Antes, depois ou deixa para o INSS fazer? Olha, a gente acabou de falar que os cálculos do tempo seria bom já apresentar, né? E às vezes o cálculo do benefício, a relação dos salários, eu já fiz em alguns casos que os salários estavam errados, eu já apresentei o valor, né? O que a gente sabe é que muitos colegas estão com dificuldade de fazer os cálculos pós-emenda, né? Que não são todos os programas que estão completamente atualizados. O próprio programa da Justiça Federal, que é um programa gratuito, não está atualizado com as regras da reforma, né? é, Mas os cálculos de tempo, a Bruna já disse, junta de preferência junta. antes, já faz ali nas razões, né? E de valor, Bruna, o que você acha? Será que vale juntar antes? Tanto faz? Não, vale a pena juntar. E eu acho que é muito bom que o doutor Emerson colocou, porque os advogados eles não se atentam com relação aos salários de contribuição. A gente recebe recurso de tempo, a gente recebe recurso de período, mas sobre os salários de contribuição, os advogados não se atentam. Tem que pedir, por quê? Para o INSS depois poder cumprir, né? Porque se ele não tiver uma decisão do CRPS nesse sentido, como é que vai vincular depois a análise do INSS? Então, eu acho importante sim. Às vezes tem muitos períodos que ele até é empregado, né? Trabalha como empregado e a empresa não recolhe aquelas competências e o INSS computa como salário mínimo. Eu vejo muitos processos acontecerem isso e os advogados realmente não pedem, né, para computar ali o valor que ele realmente recebeu. Então é importante e é uma ótima dica também. Deixa eu ver se temos aqui. É possível assistir os julgamentos? Olha, das vezes, inclusive, que eu participei, eu tive dificuldade de assistir o que não era meu. Eles só chamavam na hora. Não sei se agora está sendo possível. Tem algum compartilhamento dessas sessões, Bruna? As sessões, elas são públicas, né? Quando é presencialmente, é muito tranquilo fazer de forma pública, mas agora, como é de forma virtual, os aplicativos, eles não comportam muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Eles comportam poucas pessoas. Então, se tiver muitos advogados acompanhando, o que for para fazer sustentação oral, ele não consegue entrar na sala. Então, hoje, né, dessa forma remota, só o advogado que faz a sustentação dele no horário que consegue ingressar na sala por uma limitação do espaço mesmo dos próprios aplicativos. Verdade. Deixa eu ver aqui. O André agora botou a pergunta dele. Vamos ver. O segurado desistiu do benefício concedido, pois o INSS não reconheceu os PVPs juntados. Ocorre que judicialmente... Deixa eu pegar o restante. Como utilizar a decisão... Judicialmente foi reconhecido. Como utilizar a decisão judicial em processo administrativo onde o segurado desistiu do benefício anterior? Bem, eu acho que ele pode juntar a sentença, né? Se teve trânsito em julgado, porque aí tem um problema. Tem muitos colegas que entram com a ação de concessão do benefício e não subdividem na hora de discutir no judiciário, eles entram só com... na hora de fundamentar, eles colocam que tem que converter o tempo e daí concede o benefício. Mas na hora de pedir, eles não pedem que o INSS seja condenado a averbar o tempo. Então, eles pedem só a concessão da aposentadoria e às vezes o juiz não dá o tempo todo. E daí não tem a concessão da aposentadoria. Então, o juiz, na fundamentação, ele até reconhece parte dos períodos, mas chega no final, ele não condena a averbação do tempo. E daí fica uma dica já para o judicial, né? Sempre façam pedidos segregados. Dividam os pedidos da sua ação, raciocinem quais são os caminhos que têm que ser feitos para que aquele benefício ao final seja deferido, mas e se o benefício não for deferido, para que o tempo seja reconhecido. Então, aposentadoria especial, tempo rural, sempre falem em condenar, né, o INSS a averbar no quinis o tempo, se for o caso convertido, e o outro conceder a aposentadoria. São dois pedidos diferentes, porque o tempo ele deve ser reconhecido independente da questão do benefício.
Inclusive, cuidem para precificar que se houver o reconhecimento do tempo, ainda que não haja o direito do benefício, que você tem um valor a receber de honorários com relação a isso, né? Porque às vezes você termina a ação, você não tem atrasados, mas a pessoa ganhou 10, 20 anos de benefício que vai ser, benefício de tempo rural que vai ser averbado, por exemplo. E daí, com esse tempo a mais convertido, você poderia fazer um novo requerimento administrativo, se for o caso, contando esse tempo posterior, enfim, alguma coisa que você queira discutir. Claro, tem a reafirmação da DEC, pode ser requerida também, mas daí a gente faz esse quebra-cabeça, né? E um pedido importante no judicial é lembrar de pedir para que, além de condenar a aposentadoria, se você está discutindo averbação de tempo ou salários de contribuição que você quer alterar, lembrem de pedir para que seja declarado que aquele tempo existe, para que o INSS seja condenado a averbar aquele tempo, porque daí você vai para a via administrativa e consegue utilizar ele lá, porque senão você volta para a via administrativa e se o pedido da averbação não existiu, você às vezes tem que começar, né? Você leva a sentença, mas o INSS diz, não, olha aqui a parte dispositiva. Não tem nada aqui falando que esse tempo, né? Me condenando a considerar este tempo especial. E daí, como que o CRPS entende nesse caso, Bruna? Justamente, é ótima a sua dica, Gisele, porque eu vejo isso que acontece muito, do pedido de benefício e não, né? E aí não fez coisa julgada. Então, quando tem a coisa julgada, o administrativo ele é obrigado, né? É obrigado a dar aplicabilidade, tanto o INSS quanto o CRPS, tem que ser enquadrado sim. Então, se juntar, né, a ação judicial com os períodos averbados, né, lá, a certidão de trânsito em julgado, vai ser dado cumprimento, esse período vai ser homologado, vai ser enquadrado e vai ser analisado todos os outros requerimentos do benefício. Uma ressalva que eu faço, se o pedido judicial, o mérito for igual ao seu pedido administrativo, né? Se o seu pedido já foi analisado todos os períodos judicialmente, você quer a mesma coisa depois administrativamente. Não vai ser possível, por quê? Porque quando se ingressa com uma ação judicial sobre a mesma matéria, o Conselho de Recursos ele não tem mais competência para analisar, porque já fez coisa julgada de tudo, né? Então, aqueles períodos que também não foram reconhecidos já foram analisados pelo Judiciário. Então, cuidado, se o Judiciário já analisou tudo, não tem como depois fazer um recurso administrativo e ir pedindo sobre a mesma matéria. Tem que ser coisas diferentes, né? E os períodos que já foram averbados e reconhecidos vão se manter reconhecidos e averbados, sim, no CRPS, ainda que o INSS não tenha cumprido essa decisão judicial. Bruno, o tempo passou muito rápido, a gente já está aqui com mais só 7 minutos de live. Então, acho que a gente pode fazer o sorteio, né? Até para premiar quem está aqui. Se tu quiser fazer uma pergunta, ou não sei como é que. Normalmente a gente faz assim: faz uma pergunta, quem responder primeiro corretamente, ganha então o curso da Bruna de recursos administrativos, que está muito bom. Eu super recomendo, inclusive, para todos. Bruna, pode fazer uma pergunta para ver se o pessoal aí consegue responder rapidinho. Tá, é uma pergunta simples, eu acho. Da decisão da Junta de Recursos, cabe um recurso, né? Um recurso que vai para outra instância. Não é um recurso para a mesma instância, é um recurso para outra instância. Então, da decisão da Junta de Recursos, cabe que recurso, qual é o nome do recurso e para onde é dirigido. Então, qual que é o recurso e qual é o nome da segunda instância recursal. Ótimo, vamos ver então se o pessoal responde logo aqui. Muitas perguntas, Bruna. Muitas, né? O recurso já está certo. Agora falta dizer para onde. Érica, para onde é que vai esse recurso especial? Não, aqui, certo. O Maurício respondeu, ó. Prazo 30, recurso especial, CAGE. Foi o primeiro. Maurício, então, você, quando terminar a live, você entra ali, manda uma mensagem direct para o Notório Saber com seu nome completo e e-mail, que daí eles vão te mandar um e-mail com o link, com os dados para você poder acessar a aula da Bruna e todos os demais que eventualmente não tenham sido sorteados aqui, né? Então, fica a dica, porque a gente vai ter que se adaptar nessa nova previdência, né? As ferramentas que a gente tem. E a gente tem que pensar o seguinte: a jurisprudência judicial, ela está começando a se formar. Um tempo, talvez, de debate, né? Talvez você não queira ser o primeiro, porque bem se você está no juizado,
você vai até a turma recursal e você não tem mais paradigma para recorrer para TNU, para TRU, você não tem como muitas vezes fazer recurso porque o caso é completamente novo, né? Então, às vezes, tentar na via administrativa, ganhar um pouquinho mais de tempo para recorrer posteriormente ao judicial e muitas vezes dar tempo para essas jurisprudências se construir, pode ser uma estratégia interessante também. Então, fiquem Excelente. craques nos recursos administrativos, conheçam os ementários, né? Os enunciados do CRPS, porque vale a pena, tem muito tema interessante ali, muito julgamento favorável que a gente não conhece e que vocês podem se surpreender. Bruna, fica à vontade para se despedir do pessoal. Então, ótimo. Em relação ao curso, eu acho muito legal, por quê? Porque parece simples, mas o recurso administrativo ele tem questões muito complexas, eu diria, para quem não está habituado, né? Questões muito singulares, que são muito diferentes do judiciário. Tem a Portaria 116 de 2017, que é o regimento interno, traz normas diferentes, né? O CPC ele é aplicado de forma subsidiária. Então, para quem quiser fazer o curso, quem tiver interesse, eu acho muito interessante, porque é um valor bem simbólico, né, Gisele? Para a quantidade de conteúdo que eu dei lá, a quantidade de informações, tem muito mais dicas no curso, então vale a pena. Eu te agradeço a oportunidade, né? Por sempre abrir as portas para mim, para poder fazer os cursos, sempre pelos convites que tu me dá. É sempre uma grande satisfação estar junto contigo, estar junto com o Notório Saber. Eu gosto muito de todos vocês e muito obrigada sempre, viu? Muito obrigada, Bruna. Obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente hoje, por ter aqui cedido, né, o seu tempo nessa noite e por colaborar também com todos os colegas para que a gente possa sair ainda melhor desse momento que a gente está passando, né? Que a gente use esse tempo para nos aprimorarmos, para a gente se unir também como estudiosos do direito previdenciário, como apaixonados por essa área, né? Para quem sabe a gente construir uma previdência, nessa nova previdência, quem sabe uma previdência mais justa. A gente sabe que as regras não são necessariamente as melhores, mas cabe a nós, cada um no seu papel, os julgadores, os advogados pleiteando, os segurados também fazendo a documentação, coletando essas informações para que a gente possa evoluir, quem sabe, ultrapassar essa normativa tão restritiva e, quem sabe, conquistar direitos e dar um pouco de dignidade para essa população brasileira que está precisando tanto, né? Muito obrigada, Bruna. Obrigada por ter aceitado o convite. Vamos fazer, já estão pedindo aqui mais lives com a Bruna. Vamos marcar Obrigada, mais gente. algumas e vou, sem dúvida, a gente pensar em novos temas também. Tem muita coisa para a gente conversar, infinitos, né, Infinitos assuntos agora. Infinitos. Obrigada, pessoal, por estar com a gente até agora, tá? Um beijão, uma boa noite para vocês e até uma próxima. Beijo, Bruna. Beijo, tchau. Tchau.